Alguém tem uma pergunta que gostaria de perguntar? A mediunidade, no trabalho, no aprendizado, na prece? Pode perguntar, Cris. Dona Araci, como a senhora sugeriu, de eu convidar os meus irmãos para a gente fazer o estudo e a reunião, eu conversei com eles e eles toparam no mesmo instante, sabe? Então eu vou marcar a partir da semana que vem, a gente vai fazer o estudo dia de quarta-feira, depois das 8. Eu peço instruções para os meus pais e para os protetores deles também. Sim, peça ao seu pai e à sua mãe, que os dois sempre proteger a família, essa grande preocupação, principalmente da sua mãe, que é essa protetora familiar, e você abre com toda a equipe dos seus irmãos, que todos têm seus guias, seus protetores, e você abre, peça licença, fala que você vai abrir esse trabalho, comunica a espiritualidade, comunica os guias particulares, fazer toda aquela programação, Cris, de proteção para eles, tá? Que esse período que eles estarão em desenvolvimento, vamos colocar assim, que eles estarão em desenvolvimento também, para aprender a trabalhar com seus guias, seus protetores. É importante que você fale para os diretores espirituais qual o objetivo do seu trabalho. Que ele é um trabalho de cura, é um trabalho de orientação, é um trabalho de desenvolvimento, é um trabalho de aprimoramento que você vai colocar para a sua família. Convida também seus sobrinhos, que é muito bom. Aqueles que quiserem estudar é muito importante. E eu digo para você, Deus te abençoe, Deus te proteja e faça um bom trabalho. Qualquer coisa, nós estamos por aqui, mas eu acredito que você tem estrutura para fazer esse trabalho carinhosamente, com certeza. Ok? Muito obrigada, Ana. Isso daqui que a Cris está falando, eu observo muito de perto os médios que levam longos anos. Às vezes já faz 20 anos, 30 anos, foi no centro espírita, foi não sei aonde, foi não sei aonde, e não deram continuidade a esse trabalho. Mas eles sabem que precisam. Saber, eles sabem, mas sofre uma interferência dos obsessores e adversários, inimigos. E essas pessoas, quando nos vêm nos procurar, como no meu caso, já estão num trabalho de obsessões graves, já estão subjugadas, já estão com uma dificuldade muito grande. Então, eu vejo assim que nós temos que começar a auxiliar a nossa família antes que eles fiquem nesse processo de subjugação. Porque as pessoas me procuram, elas vêm até a mim buscando uma resposta para a sua mediunidade, para a sua vidência. Vê o espírito de dia, vê espírito de noite, vê espírito na casa, vê espírito no hospital, vê espírito para tudo que é lado. E eles não sabem o que fazer com isso. Tudo bem, eu vou orientar, eu vou fazer o melhor que eu posso no meu trabalho. Mas eu diria, nós, espírita, temos que começar a falar para as pessoas que elas precisam se dedicar aos seus protetores, socorrer a si mesmo, porque é o único meio de desenvolvimento da família. Então, realmente, o médium familiar, aquele que tem um vínculo com a família e que pode auxiliar, a família vem mais fácil no médium familiar. Muito, 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 muito mais fácil do que numa pessoa desconhecida. Para chegar até a mim, é porque as pessoas falam, vai lá na Araci, vai falar com a Araci. Vai. Então, vem várias e várias orientações para chegar até a mim. Ela já passou, então ela vem com aquela esperança. E eu, como dirigente, olho para tudo aquilo e vejo um caos na minha frente. Médiuns que sabem o nome de todos os seus protetores. Uma gracinha, porque vai em tudo que é banda, então cada um que benze, que ajuda, que fala, onde ele desceu, o protetor vem, fala, oh, seu protetor é isso, seu protetor é aquilo. E aí as pessoas ainda vêm, mesmo falando, ouvindo,
sem nunca ter falado, e aí, eu devo chamar esse meu protetor? Eu devo buscar esse protetor? Essa dificuldade dos médios atualmente, que eu vejo que não estão no contexto da doutrina espírita, mas caminheiros do bem, vamos colocar, que caminham pelas estradas em busca de uma instrução. E em todo sentido. Até a hora que ela não aguenta mais, ela pede para fechar a mediunidade. Hoje teve uma que falou que pediu para fechar a mediunidade dela, só que ela passou muito mal. Depois que ela fechou, ela não se melhorou. Ela sofre hoje maiores impactos. E que antes ela era mais livre, que depois que ela fechou, ela está comprimida, ela está fechada, ela tem dificuldade de comer, tem dificuldade. Veja bem, porque para fechar uma mediunidade, a pessoa que fecha uma mediunidade, ela põe um outro espírito ali, espírito do impedimento. Como se pegasse um espírito, um sofredor, qualquer um, e falasse: oh, você vai ficar aqui como se fosse um castigo. E você não vai deixar mais ninguém chegar próximo. Essa foi uma operação de 90% de possibilidade. Depois existem outras que as pessoas fazem com metais e outras coisas, que ao desencarnar, veja bem, aqueles que nos fecham com metais, quando nós formos desencarnar, nós teremos grande dificuldade, porque nós teremos um outro campo de energia, de metal, na nossa mente, no nosso coronário, no frontal, no córtex. Então, nós teríamos uma série de dificuldades. Tirar o espírito, para mim, é mais fácil. Eu gostei, esse negócio de tirar espírito é comigo mesmo. Mas quando tem que entrar numa outra ordem, é mais difícil. Então, para abrir foi fácil, porque eu apenas retirei o espírito que estava ali, que estava sendo subjugado para ficar até ali. Então, essa é uma operação fácil. Mas existem operações muito difíceis das pessoas que elas fazem ao bel prazer da sua vontade e criam energias que ficam ali impregnadas no médium. A energia no coronário, no frontal, nos olhos, no ouvido, como botasse algo que vai impedir o médium de ver, de ouvir, quer dizer, e isso é uma realidade? Todo desejo pensado, ele é realizado. Nosso pensamento realiza o bem e o mal. O bem e o mal. Mas as pessoas têm um desconhecimento tão grande a respeito da mediunidade. É como trabalhar, como ser feliz com a mediunidade, como trabalhar, como orar por si próprio, como pedir amparo para a sua equipe de trabalho, para solucionar sua vida espiritual, sua vida material, para solucionar a sua doença, para trazer paz, para trazer harmonia e equilíbrio. Então, a mediunidade é um conjunto de virtudes que o médium desenvolve. Então, eu vejo nem com tristeza, porque eu acho assim que nós estamos atrasados no que confere ao orientar os médios. A orientação a ser dada, ela está extremamente bloqueada, porque as pessoas entenderam que o médium vai para o centro espírita e lá ele fica 10 anos, 20 anos, 30 anos assistindo evangelho, tomando passe. E isso não é o processo da mediunidade. A mediunidade necessariamente tem que ser orientada. Que toda e qualquer invasão de uma entidade, ela vai tocar no perispírito. Ela vai tocar no centro de força. Ela vai tocar no duplo etéreo da pessoa. E a maior dificuldade é quando esse médium ainda fica muito tempo com esses espíritos sofredores, sugadores. Porque nós já comentamos sobre isso. Que os espíritos que vêm, eles tiram a nossa vitalidade, nossa energia vital, nossa energia animal. Então, se um espírito está ali, doente, enfermo, com uma dificuldade muito grande,
Ele vai ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai dando uma falta de energia naquela criatura. E quanto mais enfraquecida ela ficar fisicamente e espiritualmente, mais dominada ela será pelos espíritos sofredores. É uma consequência, porque quando nós temos vitalidade, energia vital, nós temos um comando energético ao nosso redor. Então, nós temos facilidade de levar os espíritos para as escolas, parque de evangelização, colocar num trabalho de atendimento espiritual, fazer uma limpeza fluídica. Nós somos capazes de evangelizar, de orientar, de esclarecer, falar para o espírito que ele já morreu e tudo mais, porque nós temos essa energia capaz de doutrinar, esclarecer, evangelizar, curar. Mas quando o médium entra num processo de obsessão, é agravante, porque aí, sem estudo, sem conhecimento, apenas trazendo dentro de si a força da mediunidade. E ainda ora muito pouco, porque se o médium ele orasse, se ele tivesse o hábito de orar, ele iria se curar sim. Se ele levantasse todo dia cedo, saísse lá fora, olhasse para o sol, para as estrelas, que buscasse a energia cósmica, o éter, ela iria se curar. Porque são essas as energias que são movimentadas a força-pensamento. Todo pensamento movimenta o fluido cósmico universal e o éter. O fluido cósmico é inerte. Ele não faz nada. Ele é quieto. A energia de Deus, a energia cósmica, ela simplesmente estão por nós. Simplesmente caminham no universo. Ele não puxa para si. Ele não traz a energia para ele. Ele não ora por si mesmo. E nem pelos outros. Aos poucos, uma rotina doente, infeliz. Toda mente humana maligna causa o mal. Só que nós pensamos que o mal vem não sei de onde. Achamos que é mais fácil falar que Deus, o Criador do universo, criou o mal. Não. Deus não criou o mal. O mal é criado pela mente humana, pelos moradores da Terra. Somos nós, humanos, de todos os países, credos, religiões, ímpios, seja o que quisermos for. Somos nós que pegamos o fluido cósmico universal e manipulamos ele com a nossa mente. A nossa mente manipula o fluido cósmico. Nós andando na rua pensando mal, nós estamos, de forma geral, estragando o fluido mental da rua. Se nós entrarmos no supermercado e tiver ali pensando mal, questionando mal, falando mal, nós estamos impregnando o chão, o solo, as frutas, a carne, tudo com a forma pensamento. Isso é ciência espírita. Mas ainda muito pouco divulgada, muito pouco falada. Nós estudamos muito pouco. Se nós estudássemos a Gênese, caracteres da doutrina espírita, lá está isso que eu estou dizendo para vocês. Então, a Gênese, nos caracteres da doutrina, ela fala para nós lá da inércia do fluido cósmico universal.
que ele não faz nada. Se os espíritos emitem, os espíritos superiores, planetários, Deus, Jesus, emite as suas ondas, Kardec, Bezerra, todo esse povo grandioso emite as suas ondas, elas vão. Então, todas as pessoas más, perversas, vingativas, malfazejas, indolentes, ladronas, bandidas, hipócritas, falsárias, que ela sair esbravejando a vontade dela, ela vai pegar o fluido cósmico universal e vai dar vida. Vai dar vida às suas ideias malignas. Então, toda ideia, ela fica no ar. É um local intoxicado. É um local doente. É um local enfermo. Com os fluidos doentes. Fluidos de inveja, fluidos de ódio, fluidos de vingança, fluidos de desamor, de impiedade, de tristeza. Isso é o meio ambiente. Só que a energia criada pela mente humana, ela precisa ser solvida, desmagnetizada, limpa, esterilizada, como os espíritos maus ou doentes, que eles chegam até nós, quer em busca de ajuda, quer para nos fazer o mal, fluido mental. Do seu desejo, eles me tocam. Então, eu preciso tirar a sujeira mental, o desejo dos vivos e dos mortos, para colocar o fluido curador. Então, é preciso que nós, espírita, ao compreendermos a ciência espírita, nós vamos nos melhorando aos poucos. Lemos, às vezes, a obra de André Luiz, e ele fala do ambiente tóxico, que não dava para respirar, que os espíritos tinham dificuldade para respiração, era escuro, como uma fumaça, com uma negritude. Aí fala das regiões umbralinas, o que é isso daí? É a mente humana. Quem que forma as regiões umbralinas? A mente humana. Quando você entra num lugar sujo, mal cheiroso, cheio de vermes, bactérias, é um ambiente mental das criaturas que fica ali, impregnado. E para que aquele local fique limpo, você vai ter que pegar um jato de água, vai pegar que boa, detergente e cloro, para você esfregar bem esfregado, para tirar as toxinas, os vírus, as bactérias que estão no meio do azulejo, do chão, do rasgo, da machucadura. Esse é o fluido mental. Então, se o médium não se propor ou não entender que antes de qualquer atitude, ele precisa limpar o mal do passado, o mal de hoje e o mal de ontem. Porque quando nós lemos o Evangelho, nós também não entendemos. Amai os vossos inimigos. Aí, quando nós falamos que os nossos inimigos são os ancestrais, são os familiares, são os entes queridos, as pessoas que nos odiaram,
quer na escola, quer na rua, quer no mercado, quer no trabalho, quer aonde quer que nós tenhamos ido. Essa mente de ódio, esse desejo, eles vieram até nós. Então, não adianta o médium falar assim, eu nunca fiz mal para ninguém ser boazinha. Pode ser boazinha nessa vida. Vai saber o que você foi na outra. Eu vejo que a gente matou, roubou, picou, arrebentou, porque a gente não é massa. Nós não estamos nesse grau de perfeição, nem de beleza espiritual. Nós caminhamos ainda por locais de aprendizado da alma. Nós não temos essa santidade prevista por outros espíritos. Então, nós sabemos que nós estamos tirando de dentro de nós ainda todas as maldades impregnadas no nosso perispírito, impregnadas no nosso lar. Trazemos para dentro do nosso lar nossos obsessores, amigos, adversários, pessoas que nós amamos, pessoas que nos amam, pessoas que nos querem bem. E ao lado dessas pessoas, nós temos aqueles que nos odeiam. Então, todos os nossos parentes, amigos, agregados, vêm de sucessivas e sucessivas reencarnações na proposta de melhora. Então, se os espíritos não orarem, não pedirem, se os vivos não pedirem, não orar, se nós não orarmos por nós, pela nossa família, pelos filhos, pelos entes queridos, nós encontraremos toda essa energia intoxicante dentro do nosso lar. E os nossos obsessores e adversários vão criar o antagonismo, a briga familiar, o desconforto familiar. Então, o médium que pensa assim, eu não sou amada. Analisou, eu não sou amada. Então, começa a tirar o antagonismo do passado, que todos aqueles espíritos que vieram não te amam, não te respeitam. Mas isso é um fluido. O desamor é um fluido. A desordem é um fluido. A imperfeição é um fluido. Então, o que eu tenho que tirar? Os 7 pecados capitais. O orgulho, a vaidade, a ambição, a luxúria, a falta de fé, a falta de esperança, a preguiça. Então, o médium ele tem que avaliar a sua família e ver um programa que ele vai começar a fazer a autolimpeza psíquica dentro do seu lar. A mediunidade familiar é uma das mediunidades mais importantes que existe. O Divaldo é importante? É, mas ele fala planetário. Se ele conseguir tocar alguém, que é o objetivo dele, do Chico, através dos seus livros, mas a mediunidade familiar é o pé no chão dentro da casa, é o sentir a machucadura, a arranhadura, as palavras ásperas, difíceis. O médium familiar é aquele que caminha na dificuldade. Esses médios que vêm para transmitir de uma forma mais grandiosa, eles têm equipe para continuar vibrando naquele sentido para que a sua fala tenha um efeito benévolo. Porque se as palavras daquele que fala for oca,
ela vai cair no chão ali mesmo. Porque qualquer orador, qualquer professor, qualquer mestre, qualquer educador, até de jardim de infância, se essa educadora ela não tiver a virtude e o desejo de auxiliar a criança, o jovem, o adolescente, nada vai acontecer. Porque o que educa é a mente. O que ama é a mente. O que faz é a mente. Tudo nós realizamos através do desejo mental para realizarmos todo o bem que precisamos fazer. Então, esse entendimento ainda da doutrina dos espíritos, ela está muito longe ainda de ser alcançada. Então, nós temos que trabalhar mais em relação à família, porque é o único meio de nós trazermos a paz e harmonia no seio da nossa família. Jesus nos abençoe, agora e sempre. Então, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos buscar esse Pai de amor, essa infinita misericórdia desse Deus, dessa inteligência suprema. Senhor, aqui estamos nós, Senhor, a te rogar a sua bênção, a te rogar, Senhor, que derrame sobre todos nós a luz do seu amor, que permita adquirirmos a sabedoria, a inteligência, para arrancar de dentro de nós, Senhor, os nossos vícios, aquilo que adquirimos, Senhor, durante tantas e tantas encarnações. Permita, Pai misericordioso, que sejamos assessorados pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelos espíritos trabalhadores da tua seara, Senhor. Rogamos neste momento as energias cósmicas, as energias solares, as energias lunares, as energias dos ventos, Senhor, que venham a nos envolver, que venham nos fortalecer, nos reequilibrar. Rogo neste momento, Pai, que esse templo de amor, de luz, caia sobre nós, sobre o nosso lar, nos envolvendo, nos iluminando, nos fortalecendo. Rogo ao grande Mestre Jesus, a esse irmão amado, que venha nos orientar, nos instruir, como eu rogo neste momento aos espíritos consoladores, aos anjos, aos arcanjos, às falanges socorristas de Maria, como pedimos, Senhor, por todos os nossos ancestrais, que estejam conosco, que nos ajudem a nos tirarmos, Senhor, das próprias trevas que nós mesmos, Senhor, nos metemos. Nos ajude a eliminar, Senhor, todo este ranço do passado. Rogo neste momento ao nosso anjo guardião, a esse amigo e companheiro, que nos oriente, que tenha paciência, mas seja forte e nos puxe as nossas orelhas, se assim forem necessários, para que possamos caminhar no caminho correto, para que possamos nos elevar. Rogamos a toda a nossa equipe familiar que venham estar conosco neste momento, como pedimos nesse momento a todos os nossos amigos africanos, toda a equipe dos nossos pretos velhos, dos índios, dos caboclos, dos baianos, boiadeiros, ciganos, hindus, toda a nossa equipe de trabalho,
todos os nossos guardiões, todo o nosso pelotão de choque que venha, o nosso exército, a Marinha Aeronáutica, as polícias civis especiais, como eu rogo neste momento, Senhor, por todos os espíritos elementais, da terra, da água, do ar, do fogo, dos reinos minerais, vegetais, animais, que venham estar conosco, que nos ajude, que nos ampare, que nos fortaleça. Evoco todos os elfos que neste momento venham estar conosco, para que possamos eliminar todas as magias, feitiçarias. Como eu rogo neste momento a grande confradaria dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 7 selos, que venha a força de Pai João de Aruanda, de Mãe Menininha. Eu rogo neste momento, Senhor, que essas equipes guardiãs, que todas as nossas equipes de guarda e retaguarda possam, neste momento, Senhor, girar à nossa volta para desmaterializar, desintegrar, dissolver, desconsagrar todos os trabalhos, todos os pedidos, todas as irradiações. Permita, Senhor, que possamos abrirmos as bacias da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. E neste momento, Senhor, nos colocamos dentro desta lama, Senhor, a 100 mil graus Celsius, e pedimos a toda a nossa equipe espiritual que puxe todos esses espíritos magos, feiticeiros, todos os trabalhos, todas as demandas, tudo aquilo, Senhor, que nós nos metemos, que foram, Senhor, jogados em cima de nós, no nosso corpo físico, no nosso perispírito, no nosso espírito. Peço nesse momento para dissolver todas essas irradiações, todos os pedidos, todos os desejos, todas as formas, pensamentos, retirando todas essas ações, Senhor, que prejudicam o nosso corpo físico, nos libertando de toda essa maldade, nos libertando de todos os trabalhos, de todo aquilo que nós fizemos em encarnações passadas. Nos ajude, Senhor, que venha toda essa equipe, Senhor, que esse fogo dessa lama vai queimando, desmaterializando, dissolvendo todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, tudo aquilo, Senhor, que está impregnado no nosso perispírito, no nosso duplo etéreo, no nosso corpo físico, Senhor. Libertando-nos, Senhor, de toda essa ação fluídica. Rogo neste momento, Senhor, que os espíritos benfeitores, que a nossa equipe vai puxando todos os nossos obsessores, todos os rivais, todos os adversários, todos os subjugadores, fascinadores para dentro da redenção, Senhor, puxando todos esses inimigos, traidores, tudo isso, Senhor, tudo que nós fizemos e nos comprometemos, Senhor, até o presente momento. Nós pedimos nesse momento para nos libertar e libertar todos esses espíritos, que venha esse fogo etéreo, que venha esse fogo para eliminar toda essa ação, Senhor, nos libertando o nosso corpo perispiritual, o nosso espírito, libertando, Senhor, o nosso duplo etéreo, libertando o nosso corpo físico, nos deixando livre e desimpedido de todas essas ações, como pedimos neste momento que puxe todos os doentes, os cansados, os oprimidos, os falidos, todos os crentes, todos os católicos, todos os espíritos recém-desencarnados para dentro da regeneração, puxando todos esses espíritos, todos os infartados, todos os caídos, os perdidos, os suicidas, os abortados, todas as crianças, jovens, adolescentes, todos os drogados, todos esses espíritos, Senhor, recém-desencarnados, os velhos, as velhas, todos, Senhor, que
neste momento possa ser feita toda essa higienização na regeneração, eliminando toda a doença, toda a dor, todos esses fluidos, Senhor, que machucaram, que feriram o corpo perispiritual desses nossos irmãos. Rogo, Senhor, por todos os nossos familiares, por todos os espíritos, Senhor, que batem à nossa porta, buscando consolo, ajuda, Senhor, que sejam auxiliados, amparados, que todos eles sejam, neste momento, na consolação, na regeneração, na redenção, na lama astral, que esse fogo vai queimando, vai limpando, Senhor, vai transmutando todas essas energias, todo esse fluido denso, eliminando toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, eliminando todo este caos, Senhor, que nos envolve. Nos liberte, Senhor, e liberte todos esses nossos irmãos, como eu rogo neste momento a força das águas do Mar Morto, as águas dos mares que venham, Senhor, que venham como uma tsunami e lave, Senhor, todo o nosso lar, lave todas essas bacias, todo esse grande laboratório, eliminando todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, todas as formas, pensamentos, todos os desejos, passando por todos os corpos perispirituais, fazendo toda a modificação fluídica, fazendo toda a transmutação de todos os corpos perispiritual, passando pelo nosso corpo físico, Senhor, que essa água vai lavando, vai eliminando todos os fluidos densos, todo o mal, Senhor, toda a dor, toda a doença. Peço neste momento que venham as águas dos rios, que venham as águas das cachoeiras, dos aquíferos, Senhor, que venham as águas medicinais e comece neste momento, Senhor, a trazer a paz, a esperança, a força, a coragem, a beleza, que venha trazer as virtudes da alma para todos nós, encarnados e desencarnados, que venha trazer neste momento, Senhor, os raios luminosos, para que possamos sairmos das trevas, para que possamos encontrarmos, Senhor, a beleza do Criador, o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor dos bons espíritos, Senhor, dos nossos entes queridos. E rogo ao Pai misericordioso que todos os espíritos possam ser neste momento envoltos neste amor, e que venha, Senhor, o amor de Maria, e venha todas as falanges socorristas, todos os nossos irmãos socorristas, médicos, enfermeiros, que venham os franciscanos, que venham as falanges, Senhor, da Cruz Vermelha, e que possamos, nesse momento, ir retirando de toda a consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, todos esses nossos irmãos, colocando nas macas, nas ambulâncias, nos aviões, nas espaçonaves, e levando para as colônias espirituais, para os parques de evangelizações, educandários, reformatórios, hospitais, Senhor, que lá eles possam receber o tratamento necessário, a cura para os seus males, Senhor, para o seu corpo perispiritual. Rogo ao Pai misericordioso que a luz do seu amor neste momento envolva todas essas colônias, que envolva todos esses nossos irmãos, que toda a proteção neste momento se faça, Senhor. E rogo pelo nosso lar, rogo neste momento que caia sobre nós e o nosso lar, sobre todos nós encarnados, a luz do seu amor. Que os fluidos curadores possam fortalecer os nossos familiares, possam nos fortalecer, trazendo a paz, a harmonia, o equilíbrio físico, trazendo a sabedoria, a inteligência, a beleza, a prosperidade, a fartura, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai misericordioso. E assim, Senhor, eu peço permissão para fechar a todas
essas bacias, esse grande laboratório de socorro, Senhor, e volto a Ti, nessa rogativa maior de agradecimento pela oportunidade da vida que nos concedeste, Senhor, pela família, pelo lar que nos acolhe, pelos amigos, Senhor, que vêm até nós, Senhor, por todos, Senhor, que estão ao nosso lado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa mediunidade, por esse dom maravilhoso. E permita, Pai, que sejamos orientados, instruídos, para que possamos sairmos daqui melhores, para que possamos fazer da nossa mediunidade a luz para o nosso caminho, Senhor. Obrigado, Senhor, pela bênção que nos oferta neste momento, pela luz que nos clareia a nossa visão espiritual. Obrigado por todos os lares, por todos os companheiros e companheiras, por toda a família espírita, Senhor, por todos a família cristã, Senhor. Muito obrigado, que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todos sempre, em nossos corações e dentro dos nossos lares, Senhor. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Que assim seja.